Se a gente pegasse características de todos os temperamentos, como seria um mozão perfeito? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje e foram vocês que votaram na enquete, hein? Olá, eu sou a Ruth Gomes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre aquela enquete que a gente fez há um tempo atrás, pro Dia dos Namorados, em que a gente falou para vocês escolherem uma característica só, né? A gente colocou uma característica representando cada um dos 4 temperamentos e a gente falou que vocês só podiam escolher uma delas para montar o mozão perfeito. Ou seja, um vídeo de relacionamento, mas fica aí que você vai entender do que eu tô falando. Antes da gente entrar no assunto, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo para apoiar a gente para o YouTube jogar para outras pessoas assistirem também. Então vamos lá. Eu fiz essa dinâmica com vocês, sinceramente, meu intuito era outro. Eu queria mostrar para vocês a questão da gente, às vezes, querer uma mistura de características numa pessoa só, mas, para minha surpresa, vocês votaram sempre assim, a maioria sempre escolheu característica praticamente de temperamentos úmidos só. Vou até relembrar vocês o que vocês escolheram aqui. A primeira característica mais bem votada, né, da primeira enquete no caso, foi leve e bem-humorado, e essa característica é de um sanguíneo. Parceiro, que foi da segunda, é fleumático. Ama tempo a sós com você, melancólico. Esquece a briga que você brigou com ele, fleumático. E dorme demais e é super tranquilo, fleumático também. Ou seja, foram 3 características que vocês votaram para fleumático, uma de melancólico, uma de sanguíneo e nenhuma de colérico ganhou. Não é que não teve voto, mas sempre o mais votado foi relacionado ao temperamento fleumático. E era sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Eu achei muito interessante que a maioria das pessoas votou características concernentes a esse temperamento, que a gente fala que é o mais fácil de lidar, o mais tranquilo, o mais pacífico dos 4 também. Só que tem outras questões desse temperamento que me levam a pensar que muitos de vocês possam ter votado nele por causa disso. Primeiro de tudo, o fleumático ele pode ser passivo. Eu não tô falando que todos os fleumáticos são, mas pode vir a ser. E quando uma pessoa ela é passiva, você concorda comigo que ela não vai querer brigar nunca, certo? Mas o fato de uma pessoa não querer brigar no relacionamento com você não significa necessariamente uma coisa boa. Não significa só que ela é uma pessoa compreensiva, que não é barraqueira, que não é briguenta. Significa muitas vezes, não todas, mais uma vez é importante frisar isso, que a pessoa às vezes ela não tá tendo voz naquela relação. O que me faz pensar também que muitas pessoas, quando se relacionam, gostam de evitar a parte do confronto, mas nem sempre o evitar a parte do confronto da parte delas. É como se fosse assim, tô me relacionando com alguém e aquilo que eu não tiver satisfeito, eu quero falar, mas eu não quero escutar da outra pessoa aquilo com que a outra pessoa está insatisfeita. Então, o que me faz pensar que muitos de vocês votaram maior parte coisas fleumáticas, não porque vocês querem um relacionamento onde necessariamente vocês tenham paz com a pessoa, mas que a pessoa ela não vai se levantar contra vocês. Eu não tô falando aqui que todo mundo votou por causa disso, mas eu sei que quando as pessoas falam de lidar com o fleumático, principalmente numa parte de defeitos que eu coloquei ali, acho que foi a última, dorme demais. Muita gente reclama de gente que dorme demais, mas elas preferem aturar esse defeito porque é o defeito de uma pessoa passiva muitas vezes. Uma outra coisa também que me chamou a atenção, além do fato da maioria das características de um fleumático ganharem, é que nenhuma característica de colérico ganhou. E eu fiquei pensando, será que também não é porque a gente, às vezes, tem preguiça de sair da zona de conforto? Pensa só, o que é mais fácil? A gente se casar com uma pessoa que quer dormir o dia inteiro ou com uma pessoa que é cheia de projetos? Inclusive, se eu não me engano, na mesma enquete, o do colérico era um parceiro cheio de projetos. Deixa eu olhar aqui, gente. Deixa eu falar. Inclusive, a característica do colérico que estava, quando ganhou dorme demais e é tranquilo do fleumático, a característica que estava ali do colérico era se irrita demais e é decidido. E às vezes a gente não quer se relacionar com uma pessoa que é decidida, porque ela pode ser um pouco mais estressada, mas a gente prefere uma pessoa que é tranquila,
calma e que dorme demais. Mas o que me chamou a atenção mesmo nessa questão é o fato das pessoas quererem, às vezes, evitar se relacionar com alguém que possa tirar elas da zona de conforto delas. E, gente, olha, eu quero explicar pra vocês, antes que alguém venha falar gracinha aqui nos comentários, que eu não tô falando que o fleumático é ruim, até porque o mozão ali não é um mozão fleumático. Eu peguei características de fleumático e coloquei ali. E eu não tô falando que você não pode se relacionar com um fleumático porque um fleumático vai dormir demais, vai ser muito tranquilo. Não é nada disso. E outra, não existe mozão perfeito. Às vezes a gente monta um ideal de pessoa na nossa cabeça, que foi praticamente isso que eu fiz vocês fazerem, que foi a questão de escolher características que você quer muito numa pessoa, mas a grande probabilidade é que as pessoas elas não vão ter aquelas características todas juntas, e mesmo se elas tiverem, elas vão ter outras características também que vão fazer delas uma pessoa imperfeita. Então não fique procurando alguém que você acha que é perfeito para lidar. Não procure também uma pessoa para você se relacionar só porque ela é calma, só porque ela não reclama, só porque ela não fala nada. Porque às vezes você pode estar se relacionando com ela pelo motivo errado. E muitas vezes ela pode não estar se expressando com você porque você não está dando voz para ela. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Outra coisa interessante também que eu percebi nisso é que as pessoas elas fazem projeto a curto prazo. A maioria das coisas que foram escolhidas ali pode não ter sido com essa intenção, mas eu acho engraçado a forma como aquilo se modelou. São características no relacionamento que elas são boas pro agora, são boas pra gente curtir agora, mas poucas pessoas pensaram em montar um mozão a longo prazo. Em que sentido? Se preocuparam muito com dar carinho, é legal, é divertido. Essas coisas, elas são muito boas. Só que é impressionante. Eu fiquei realmente impressionada com como as outras características de desenvolvimento, atividade, ir pra frente, sabe? A pessoa querer sair do lugar e evoluir, elas ficaram pra trás com relação às outras características. O que mostra que muitas vezes a gente se importa demais com a parte afetuosa, e não é que a gente não tenha que se preocupar com isso. As pessoas elas têm que se amar mesmo, mas a gente se preocupa muito mais com como só a outra pessoa vai fazer a gente se sentir, com como as coisas vão se desenvolver ali de uma forma prazerosa, mas não pensam a longo prazo. Pessoas que, por exemplo, montam um relacionamento baseado só no eu me sinto bem perto daquela pessoa, mas a pessoa é preguiçosa, e isso não precisa ser fleumático para ser preguiçoso. A pessoa ela não se planeja a longo prazo, ela não tem planos, ela não tem uma visão de futuro, ela muitas vezes não quer nem viver o agora, ou quer viver só o agora. E a pessoa que tá com ela, às vezes escolhe ela só para sentir o prazer do agora, não tem uma visão de futuro, não tem uma visão de vida, não tem um planejamento. Então, até para você escolher a pessoa com quem você quer estar, você precisa ter uma visão de futuro para isso, precisa ter futuro no relacionamento, precisa ter projetos futuros, você e o seu esposo ou a sua esposa. A gente precisa fazer as coisas pensando no agora, mas também pensando lá na frente. Não escolher um parceiro só pelas coisas prazerosas que ele pode dar, pela calmaria, mas também pela visão que você tem de futuro. Então, em resumo, não fique esperando casar com esse mozão perfeito, né? Uma pessoa que é leve, bem-humorada, parceira, gosta de tempo a sós com você, esquece que você brigou com ela, dorme demais e é super tranquilo. Não espere isso de uma pessoa que você vai vir a conhecer, nem espere isso também do seu marido ou da sua esposa, se você já tem alguém, porque não tem como ninguém ser perfeito. E outra, muitas vezes essas características aqui isoladas, elas podem parecer uma coisa boa, mas dependendo da sua personalidade, de quem você é, um mozão dessa forma aqui, ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Não tô falando que se alguém aqui se identifica com isso, vai atrapalhar ou ajudar outra pessoa especificamente. Mas, uma pessoa que é leve, bem-humorada, ou seja, não coloca peso em nada, é parceiro, no sentido de sempre aceitar o que a outra tá fazendo e seguir. Ama ficar sozinho com você, ou seja, não vai procurar expandir nem ir pra lugar nenhum, sempre. Não tô falando que essas características são coisa ruim não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esquece que você brigou, ou seja, não guarda nada. Dorme demais e é super tranquilo, pode ser que vocês não cheguem a lugar nenhum juntos, dependendo de você. Se eu me casasse com uma pessoa que é só isso aqui,
provavelmente não ia ter canal nenhum. Eu precisei de alguém que era decidido, firme, que se estressasse comigo em alguns pontos, mas esse estressar me dava aquela garfadinha, sabe, que me fazia sair do lugar. Então essas coisas também que eu coloquei como coisas ruins, elas podem ser coisas boas. Então não fique montando uma pessoa ideal na sua cabeça, por mais que seja com outras características. É até um convite para você refletir a respeito daquilo que você pessoalmente espera de uma pessoa, sabe? Ignorando essa enquete que eu fiz. O que você espera de alguém? Será que isso que você espera dessa pessoa é algo justo ou é algo que é só para satisfazer você, sabe? Suas vontades pessoais, sem considerar que a outra pessoa é uma pessoa também. Só para terminar, uma coisa boba, parece boba, mas isso realmente aconteceu comigo. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de enfrentar essas situações de responsabilidade, tipo ir no banco, falar com o gerente, pagar conta de luz, essas coisas que me faziam ter que sair do lugar. E toda vez eu falava, Senhor, por favor, se o senhor me der um marido, me dê alguém que goste de mexer com burocracia, porque eu odeio mexer com esse tipo de coisa. Ou seja, eu queria que Deus me desse alguém para fazer as coisas que eu não queria fazer. Já cheguei até, inclusive, a pedir a Deus um marido que soubesse cozinhar, porque eu não gostava de cozinhar, só para ele só mexer na cozinha e eu não. Mas o que aconteceu no final das contas, obviamente, é que eu tive que sair da minha zona de conforto e encontrei a pessoa maravilhosa que vocês conhecem, o Luiz Gomes, que apresenta alguns vídeos aqui do canal e vai apresentar muitos outros ainda, é só vocês esperarem. Então o que eu tô falando pra vocês, reflitam, se vocês não têm ninguém, reflitam sobre o que vocês esperam dessa pessoa que pode aparecer, se não é algo egoísta para satisfazer as coisas que você não consegue fazer, como se fosse para usar a pessoa para algum buraco que você tem na vida. E se você tem tido problemas no seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa, procura entender também de onde estão vindo esses problemas. Será que não tá vindo de uma expectativa errada que você tá colocando sobre o outro sem que você faça a sua parte? E é sobre isso, é só isso que eu queria falar com você nesse vídeo. E se você tem tido problema no seu relacionamento, no seu casamento, na consultoria para casal a gente fala justamente sobre isso. A gente descobre o temperamento e trata o relacionamento em cima do temperamento, né? As tendências ali que um tá tendo dificuldade de lidar com o outro, e isso é muito importante, gente. Conhecer o nosso temperamento faz sim com que a gente melhore e muito os nossos relacionamentos. E era só sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, essa reflexão rapidinha. Se inscreve aqui no canal, não deixa de curtir esse vídeo também, deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. Não quero que ninguém se sinta ofendido, porque eu não tô falando aqui que todos vocês escolheram por motivos errados, mas é só para você refletir um pouco do que te fez escolher essas características. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.